Evangelho de João, capítulo 4. Quero falar sobre as bases espirituais do culto cristão. Culto cristão. Tem muita gente que está vindo para a nossa igreja, que vem de igreja batista, vem de igreja pentecostal, sapatinho de fogo, é um negócio sério. Então, e chega aqui e conta esse culto meio formal aqui nosso, né? Aqui não tem sessão de espiritismo, de exorcismo, não tem copo d'água, não tem unção com óleo, não tem nada, é seco. E a grande pergunta é, nós estamos adorando a Deus como Deus quer ser adorado? Esse é o grande desafio para a gente. Há muita gente criativa hoje na igreja, que quer inventar estilo de culto, tipo de culto. Né? E às vezes nessa perspectiva da gente querer impressionar Deus, e eu não sei o que impressionaria Deus, a Bíblia fala que coração contrito e quebrantado, né? Deus não resiste. Porque às vezes a gente acha que se a gente fizer um culto muito, assim, estilo carnavalesco, com muita... Isso vai impressionar Deus. E o nosso Deus, Ele é o Deus de toda glória. Aliás, se nós não dermos glória para Ele, louvor para Ele, Ele continua do mesmo jeito. Por isso que no Salmo 96, diz que nós devemos proclamar a sua glória. Proclamar a sua glória. Porque a gente às vezes acha que se a gente não adorar, Deus vai ficar triste, com menos adoração, menos louvor. Não é assim. Há 3 tipos de culto. Existe o culto individual, o culto que você faz com Deus. Existe o culto doméstico, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E existe o culto comunitário da igreja. E a primeira coisa que a gente precisa distinguir, quando a gente vai estudar esse assunto, é João, capítulo 4. Porque aqui Jesus faz uma distinção entre a adoração na nova aliança e a adoração na velha, o quê? Aliança. O culto até Jesus era o culto judaico, era o culto cerimonioso, era o culto legalista, era o culto onde havia coisas santas, pessoas santas, templos santos, tudo era bem compartimentado. Havia o tabernáculo, tinha a arca, tinha os lugares sagrados, tinha os templos sagrados. Mas agora Jesus muda. Ele disse, vamos ver o que ele diz aqui? A partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o quê? O Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que apontava o culto cerimonial do Antigo Testamento. O culto a partir de Jesus, ele é em espírito e em verdade. É o culto da nova aliança. Guarda isso na sua cabeça. Porque talvez tenha alguns exegetas que dizem que nós temos que dançar no culto hoje.
Mas qual é a base bíblica para a gente dançar no culto? Não, Davi dançou diante da arca. Sim, o que é que tem a ver com nós com isso? Não, porque Miriam saiu batendo tambor, dançando e pulando. Então nós temos que fazer marcha para Jesus agora também? E os argumentos não procedem, porque a teologia não se estuda assim. Certo? Tem igreja aí que continua com misticismo. Então faz a oração do copo d'água, a unção com óleo, toca aquele chofar no culto. Certo? Ou seja, mantém no culto cristão, na nova aliança, tudo aquilo que já foi o quê? Cumprido na velha aliança. Na velha aliança. Isso é importante a gente entender, irmãos. Porque Deus quer ser adorado, não do meu jeito, mas Ele quer ser adorado do jeito que Ele estabelece. E aqui Jesus Cristo vai dizer que quem procura os verdadeiros adoradores é o próprio quê? Pai. Essa mulher pecadora aqui, ela se converte e ela passa a ser uma adoradora. Tá certo? Ela passa a ser uma adoradora, não uma levita. Porque tem muitos crentes hoje, qual é o seu ministério na igreja? Eu sou levita. Só sou para você ficar levitando aqui, porque não existe mais levita. Não existe mais levita. Todos nós somos sacerdotes do quê? De Deus. Somos feitos sacerdotes. Todos nós temos acesso à presença do Pai. Então não existe meio adorador de primeira categoria, de segunda categoria. Todos nós somos feitos sacerdotes de Deus. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Tá certo? Então, essa mulher mesmo, ela foi transformada de uma mulher pecadora, de uma adoradora verdadeira, e, consequentemente, houve uma grande transformação na sua vida. Ela passa a ser uma missionária de Deus. Tá bom? Mas vamos olhar para o texto aqui, quais são as bases espirituais do culto. Em primeiro lugar, veja aí a pergunta da mulher. Versículo 20, o que é que diz aí? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, o quê? Adorareis o quê? O Pai. A primeira base espiritual do culto cristão é que ele não tem lugar sagrado. Não tem mais negócio de Jerusalém, não tem mais se é em Samaria, se é em Aparecida, se é em Meca. O culto a Deus acontece em qualquer lugar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então Deus está sendo louvado, Deus está sendo adorado em todos os cantos do universo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali orando, buscando, não importa se é debaixo de uma árvore lá na Amazônia, se é numa grande catedral em Nova York, não importa, não existe mais lugar o quê? Sagrado. Não existe. Eu fico com medo de levar o povo em Jerusalém, porque o povo que chega lá em Jerusalém quer trazer tudo. Pedra, água, sal grosso. É um perigo. Quer ser rebatizado do Jordão? Meu irmão, você já foi batizado pelo Espírito Santo, tem esse negócio. Não, nós estamos aqui para conhecer a geografia bíblica, conhecer, mas não para a gente ficar repetindo essas coisas. Então, coloca isso na sua cabeça. Jesus está dizendo, não é mais em Jerusalém, já chegou a hora que não existe mais o quê? Espaço. Então nós estamos reunidos aqui, a igreja se reúne para adorar, e a igreja é o povo reunido. Onde o povo estiver reunido, irmãos. Isso, não sei se vocês assistem de vez em quando, recebem aqueles vídeos que vêm lá da África, aqueles cultos de 4, 5, 6 horas debaixo da árvore lá, e o povo louvando a Deus. Sem banda, sem orquestra, mas num fervor espiritual tremendo. Louvado seja Deus por isso. Tá certo? Então, toma cuidado, porque o que o misticismo, o sincretismo religioso fez hoje? Né? O cara vai lá em Jerusalém, copia o templo de Salomão, traz para cá, e o local da bênção é dentro do templo. Ali é o espaço da bênção. E a Bíblia fala que é em Jesus que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Espirituais. Coloque isso na sua cabeça. Segunda lição que a gente aprende no texto. Não tem lugar adorativo, de adoração. Segundo,
não é reflexo de cerimonialismo. A adoração cristã é espiritual. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito está em letra minúscula, significa que é com a sinceridade do coração. Né? Verdade, aí, é a autenticidade, mas principalmente tendo a Bíblia Sagrada como elemento que regula o culto. Tá certo? Então, por exemplo, irmãos, todo aquele cerimonialismo, né? E a igreja presbiteriana, graças a Deus por isso, ela dá os princípios de liturgia, nós temos lá no nosso manual presbiteriano, os princípios de liturgia. Certo? Mas nós não temos uma liturgia fixa. O culto cristão não é um culto cerimonioso, né? Cheio de roupas sacerdotais, batas sacerdotais. Não pode ser também na esculhambação de bermuda, de calção, como a turma quer fazer hoje. Os presbíteros distribuindo a Santa Ceia de bermuda. Não pode, assim também não. Aí não vamos avacalhar. Certo? Porque tem roupa apropriada para todo lugar, não é isso? Você não vai para a praia de terno, vai? Então, isso aí é bom senso. Bom senso. Mas eu quero dizer para você que no culto cristão, você tem os elementos. Quais são os elementos do culto cristão? A oração, o louvor, a palavra, os sacramentos e o ofertório. São esses 5 elementos do culto cristão. Ou seja, com esses 5 elementos aqui, você celebra um culto o quê? A Deus. Decoraram aí? 5 elementos do culto. Quais são eles? Oração, louvor, a palavra, os sacramentos e o ofertório. São esses 5 elementos. Você pode botar no começo, no fim, mexer como você quiser. Esses elementos, quando você vai cantar um hino, né, um louvor, tem louvor de adoração, tem louvor de gratidão, aí tem as categorias que a Inódia enquadra a letra e a música. Dá um trabalho danado fazer essa liturgia que você não imagina. E a gente trabalha aqui todo domingo, um texto diferente, né? Para que o culto seja bíblico, mas não seja o quê? Repetitivo, né? Repetitivo. Veja aqui que Jesus está dizendo para a mulher. O louvor cristão é espiritual. O cerimonialismo visa a sensação, procura impressionar. O homem muitas vezes adora a liturgia, o cerimonialismo, as luzes, né? E parece-me que cada vez mais essa ideia de criatividade humana está sendo usada no culto. A gente precisa tomar cuidado, porque nós não podemos perder o quê? A essência do culto, as bases bíblicas do culto. Tá certo? Vamos lá, terceiro elemento que aparece aqui. Veja aqui, no versículo 22. Vós adorais o que? Conheceis. Nós adoramos o que? Conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Então presta atenção que aqui tem extremamente importante você entender que a nossa adoração não se fundamenta em superstição, mas em conhecimento. Nós adoramos o que? Conhecemos. O nosso culto não é uma fantasia. Certo? Vamos lá para o Salmo 100. Salmo de número 100. Esse salmo era um salmo de ingresso no templo, e aqui é o culto do Antigo Testamento. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Versículo 3, lê comigo aí. Sabei.
Então veja bem, o nosso culto se fundamenta naquilo que nós sabemos. O nosso culto, ele é logiquem latreia. No grego significa uma adoração o quê? Racional. A nossa adoração tem conteúdo. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Você não pode comparecer perante Deus para adorá-lo sem saber quem Ele é. Você o adora justamente porque você sabe quem Ele é. E você o adora porque você sabe aquilo que Ele tem feito na sua vida, por você. Então nós adoramos a Deus sabendo quem Ele é e sabendo aquilo que Ele tem feito por nós. Deu para entender? Então o culto, meus amados irmãos, não é uma descarga emocional. O culto, ele tem que ter lógica. Vamos abrir lá, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Nós nos apresentamos, o culto é vivo, o culto é santo, o culto tem que ser agradável a Deus, e nós temos que fazer isso conscientes. Quem adora os ídolos se tornam semelhantes aos ídolos. Ou seja, todo adorador se transforma, né, na semelhança daquele a quem ele está o quê? Adorando. Jesus diz, Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós adoramos de forma lógica. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 2. Você já foi num culto que não tem começo, meio e fim? Já foi assim na igreja? O pastor prega de Gênesis e Apocalipse, você pergunta o que ele quer dizer. É assim? Não tem lógica. E tem uns cânticos também que a turma fica só, parece um negócio de índio. Não tem conteúdo. Tem uns cânticos que, eu não sei se sobe, se desce, se esparrama, mas é ruim demais. Então você tem que colocar na cabeça que quando você está adorando a Deus, você está adorando o ser mais sábio, mais inteligente. Né? É só você olhar para você, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia fala que cada um deve louvar segundo a sua espécie. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Como é que o macaco louva ao Senhor? Dando cambalhota lá. Né? Agora, tem gente que quer imitar macaco no culto. Tá certo? Não dá. Não dá. A gente tem que ter direcionamento lógico. Tá certo? Mas vamos lá. Esse culto aqui não é mais um culto cerimonial. Esse culto não vem de deduções de pessoas. Deus estabelece como Ele quer ser o quê? Adorado. Vamos lá. Em 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 5, o que diz aí? 2,5, o que diz? Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Grifa essa palavra aí, sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais, agradáveis o quê? A Deus. O culto no Antigo Testamento, os sacrifícios eram, pode chegar, eram cruentos, não era isso? De animais, agora os sacrifícios são espirituais. Certo? Mas o que eu acho interessante nesse texto é que essa expressão aí,
sacrifícios espirituais é a expressão logiquem latreia. Você oferece a Deus sacrifícios espirituais. Ou seja, quando você for cantar, como nós louvamos aqui, isso é um sacrifício o quê? Espiritual. Quando você ora, é um sacrifício espiritual. Quando você oferta ou entrega o seu dízimo, você está contribuindo para uma obra espiritual. É um ato de fé, de reconhecimento de dependência a Deus. Certo? 5 elementos estão dentro desse culto cristão aqui, desse tipo de adoração. Essa expressão agradável a Deus tem que ficar na nossa cabeça. Sacrifícios espirituais agradáveis o quê? A Deus, através da mediação de Jesus Cristo. Esse é um ponto que a gente nunca pode perder de vista. Mais adiante, eu vou entrar nisso aqui. A quarta base do culto cristão da Nova Aliança é que ele é um culto cristocêntrico. Ele é feito, ele é realizado através da mediação de Jesus Cristo. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, por isso que a gente prega, e Jesus é o centro da pregação, por isso que Jesus Cristo ele é o centro da adoração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai produzir, por causa da presença de Cristo em nossa vida, essa verdadeira o quê? Adoração. Verdadeira adoração. Vamos lá. Esse culto também ele é universal. Veja aí, no texto de João, que os discípulos ficam surpresos porque Jesus estava conversando o quê? Com uma mulher. Você se lembra que no templo do Antigo Testamento tinha os atos. O ato das mulheres, o ato dos sacerdotes, o ato dos judeus e o ato dos povos. Quando Jesus Cristo veio, ele derruba todas essas paredes de separação. E o culto agora, em Cristo, ele é feito por pessoas. Quando o Espírito Santo veio, está lá, Atos capítulo 2, fala dos jovens, fala dos velhos, fala dos servos, das servas, todos seriam batizados com o Espírito Santo. E o culto, então, ele é um culto onde reúne o quê? Todas as idades, todos os sexos, todas as classes. Irmãos, não existe esse negócio de igreja segmentada. A igreja é de rico. Essa igreja aqui é de pobre. Isso, a gente usa isso por causa dos nossos complexos. Mas para Deus, igreja é o povo junto. Certo? Aqui tem reitor de universidade, mas tem também pescador, feirante, gente que trabalha braçalmente. Não importa, a igreja é isso. A igreja, ela crescia com as pessoas da alta sociedade, mas a grande maioria da igreja era de classe o quê? Pobre. E a gente não pode pensar em igreja segmentada. Tá certo? Esse negócio de igreja segmentada, isso não é de Deus, não. E os cultos também têm que reunir todo mundo. Esse negócio de culto contemporâneo, tem igreja aí que tem o culto dos velhos. Aí põe os velhos só para cantar ainda. Parece um funeral. Aí você vai para o culto contemporâneo. É uma bagunça também. Isso não é igreja. Igreja é o povo de Deus o quê? Reunido. Jovem, velho. Os velhos cantam os hinos, os jovens cantam os hinos, cantam os cânticos. Tá certo? Esse negócio de culto, igreja segmentada, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Os americanos estão fazendo isso há 20 anos e as igrejas estão esvaziando. Tá certo? Porque, irmãos, você acha que o que segura... O que é que segura o crente na igreja, irmãos? É data show? Todo mundo tem crise de não vir para a igreja. Você já teve crise? Não querer vir para a igreja? Todos nós temos. Guto já deve ter tido vários. Guto, acho que ele não teve crise porque o pessoal queria expulsar ele da igreja. É diferente. Na fase da adolescência, né? Agora virou presbítero, está um santo danado agora. E a gente, às vezes, não quer ter paciência com os adolescentes da igreja, né? Hoje. Tem uns pais chatos aí que parece que ele nunca namorou, fugiu de acampamento para dar uns abraços na menina. Hoje ele está aí como se fosse um puritano, pé roxo. Santarrão agora. Então, a igreja é isso. A igreja é a família, o quê?
de Deus. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, ele diz, tratem os homens como mais velhos como pai, trate as mulheres mais velhas como suas mães, trate os jovens como se fossem seus irmãos. A igreja é uma família de famílias. E o culto tem que representar isso. Ok? Vamos lá. O culto também, ele é transformador. Como é que o cara vai para o culto, dirige o louvor, depois vai para o motel com a namorada? Como é que faz um negócio desse? Ele adorou a Deus, ele tocou na banda, e aquilo não produziu transformação. Veja o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela foi transformada em adoradora, e ela abandona o cântaro. E ela passa a ser agora uma missionária do Senhor Jesus. Missionária do Senhor Jesus. Ela vai trazer pessoas, vai evangelizar pessoas, porque Deus transformou a sua vida. E, irmãos, quanto mais a gente adora, isso deve produzir em nós santificação, proximidade com Deus. Tá certo? O culto tem que produzir no nosso coração temor, reverência, compromisso. Sabemos que isso se dá no meio de uma luta. Sabemos que tem dia que você vem para o culto na igreja, né? E o sermão serviu para você, aí tem dias, esse sermão eu já ouvi, mas você ouve de novo, né? Uma irmã ficou zangada comigo uma vez, quase me bate ali, porque ela trouxe uma pessoa nova, um visitante, e eu peguei sobre dízimo. Eu falei, minha irmã, quem sabe ele não vai ser dizimista no futuro? Eu não sabia que ele ia trazer aquela pessoa, né? Mas logo hoje, pastor, eu falei, minha irmã, não, se ela me liga da próxima vez. Né? Deus vai usando a gente. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair nos extremos. Nos extremos, né? Porque hoje as pessoas estão transformando o culto, a adoração a Deus, em verdadeiros espetáculos, shows. E isso para Deus não há. Deus, ele não se impressiona com isso, porque ele é o Deus de toda glória. O Deus de toda glória. Eu queria caminhar um pouquinho com vocês, certo? Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mateus 4, 10. O que diz aí? Tentação de Jesus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Preste atenção que essa palavra adorarás e culto é a palavra latreia no grego. Latreia. Vem a palavra o quê? Idolatria. Essa palavra latreia, o seu significado, certo? É serviço oculto. Essa palavra denota o serviço prestado a Deus pelo povo e pelos sacerdotes. Então preste atenção. Primeira coisa que você tem que entender sobre culto é que você vem para a igreja cultuar não para receber, mas para entregar. O culto que nós oferecemos aqui é um serviço coletivo que nós estamos prestando o que a Deus. Aqui não é o pastor como macaco de auditório, animando vocês, não. O que nós estamos oferecendo aqui, conjuntamente, isso se chama o quê? Um serviço que nós estamos prestando o quê? A Deus. Deu para entender? Então, culto é serviço. Na língua grega, na língua inglesa, quem viaja sabe que todos os cultos lá são chamados de serviço, não é isso? Se chega na igreja, serviço tal hora, serviço tal hora. Porque a origem da palavra, no grego, latreia, era usado para justamente denotar aquele serviço que era feito pelo sacerdote. Quando o povo era convocado, e lá no Antigo Testamento, em Levítico, chama convocação santa. O povo ia, e aquele ato de congregar ali, e de prestar aquele serviço a Deus, isso se chama o quê? Culto.
Então, eu não venho no culto para receber, eu venho no culto para o quê? Oferecer. Agora, quando você oferece, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Quando você vem, você já notou que quando você vem para o culto assim, quebrantado, tudo é bom no culto? Pode até estar gelado aqui. Vocês reclamam, mas tem um ali que dá no meu cangote, olha lá, aquele lá. Eu prego ali. E aqui embaixo é mais frio do que daí em cima. Quando a gente vem para a igreja com espírito de culto, é diferente. Quando você vem, você até atrapalha, que você fica usando o celular aí, mandando selfie, falando onde você está. Você não está presente no culto. Então o culto é um serviço que nós prestamos coletivamente a Deus. Veja lá, por favor, também, lá, Romanos 15, 16, Filipenses 2, 17. Romanos 15, 16. A segunda palavra do vocabulário bíblico para culto, a primeira é latreia, a segunda qual é? Romanos 15, 16. O que diz aí? Para que eu seja ministro de Cristo. Pronto. Esse ofertar aí, certo? Quando ele diz assim, anunciar o evangelho, de modo que a oferta dele seja aceitável. Essa palavra oferta é a palavra liturgia. Liturgia. Vamos mais adiante aqui para Filipenses 2, é a mesma palavra. Filipenses 2, 17. Diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. O serviço da vossa fé, aqui, é a palavra liturgia no grego. E a palavra liturgia é um composto no grego de duas palavras. Laos, que é povo, laos, povo, ergon, que é trabalho. E lá no Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, no grego koiné, essa palavra liturgia, ela era usada para o funcionário público. O funcionário público é aquele que oferece um serviço ao povo. É gente do povo oferecendo para o povo. Esse termo é usado no Novo Testamento para dizer que esse serviço que nós oferecemos aqui, como povo de Deus reunido em nome de Jesus, é um serviço, é uma liturgia que nós estamos prestando o quê? A Deus. Tá certo? Vocês entenderam ou não? O serviço coletivo que nós prestamos. Vai começar o culto 11 horas. Então, esse serviço que nós estamos oferecendo a Deus, isso é uma liturgia. É o serviço que nós estamos o quê? Oferecendo o quê? A Deus. Então, esse negócio de ir para a igreja para receber a bênção, hoje vai ter bênção, vai ter cura, vai ter não sei o quê, vai ter exorcismo. Exorcismo não é elemento de culto. Exorcismo existe, o capeta está aí, muita gente. E para o Espírito Santo entrar, o capeta tem que sair. Mas geralmente o exorcismo acontece quando a igreja sai para pregar o evangelho. Agora, marcar a hora para o capeta se manifestar e dizer que a igreja presbiteriana de Pinheiros é melhor do que a igreja tal, isso é teatro. Teatro. Você vai, acredita se quiser. Certo? O diabo é muito inteligente, irmãos. Ele é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. E ele trabalha em tudo aqui. Quando a gente lança a semente, diz que vem o pássaro, né? E tira a semente. Quem é esse pássaro ali? É o diabo, o inimigo. Às vezes você está pregando, o diabo está trabalhando na mente do crente. Ele está pensando em... A palavra não frutifica. Não frutifica. Tá certo? Agora, esses shows que dão por aí não tem nada a ver. Eu queria chamar a sua atenção, porque
O vocabulário bíblico vai nos ensinar que o culto é um serviço que nós estamos prestando a Deus. Por isso que a gente deve prestar com excelência. É isso? Se o culto é em espírito e em verdade, quanto mais bíblico for o culto e quanto mais sincero for o culto, mais Deus vai o quê? Aceitar esse culto e abençoar esse culto. Tem um princípio que se repete, vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Versículo 4. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua o quê? Então preste atenção, Deus primeiro se agrada do ofertante, para depois se agradar o quê? Da oferta. Tá certo? Por isso que Jesus Cristo disse, você brigou em casa com a marido e mulher, né? Vem os dois com cada um com um bico maior. Principalmente hoje, que é dia de Santa Ceia, né? Como é que vai tomar Santa Ceia brigado? Antes de trazer a sua oferta, deixa perante o altar, vai lá e reconcilia com o teu irmão. Depois você... Então, não é assim? Paulo fala até se você brigar muito com a mulher, as suas orações não são atendidas. Então, se você vier para o culto hoje e não tiver brigado com a mulher, peça perdão antes, viu? Tudo certo? Vamos lá. É porque tinha um casal que às vezes vinha para o culto, depois, quando saía no carro, era tapa para todo lado. Tapa para todo canto. Então, vamos lá, irmãos. Esse serviço se fundamenta naquilo que a gente chama de nova o quê? Aliança. O culto do Novo Testamento se baseia na nova o quê? Aliança. O culto do Antigo Testamento é na velha o quê? Aliança. O culto da velha aliança tinha o tal chamado Yom Kippur, não era isso? O dia da expiação, onde se fazia anualmente a cobertura do pecado do povo. Só que não cobria nada, por isso que tinha que se repetir todo ano. O culto na nova aliança, Jesus Cristo fez um único sacrifício. Tá certo? Então, todas as vezes que a gente se reúne para adorar, é um culto novo. Não é um culto repetitivo. Não é um cerimonialismo. Tá certo? O nosso culto ele é muito mais dinâmico, mais verdadeiro. Ele é novo. Todas as vezes que você se reúne para cantar. A gente canta um hino, né? Já há 200 anos. Aí você chega aqui no domingo e canta aquele hino. E o Espírito Santo produz adoração nova ali naquele momento. Culto verdadeiro. É bom isso ou não é? É completamente diferente. Então, tem um pessoal, deixa eu explicar para você. Por isso, dança não é elemento de culto. Palma não é elemento de culto. A gente pode botar palma por questões culturais, gostar, não sei o quê, mas Deus não pede. A turma pega aquele Salmo 47 lá, diz, batei palma a todos os povos. Aquele salmo lá não tem nada a ver com culto. É no dia da entronização do rei, certo? E se fazia isso. A turma hoje quer. É que às vezes com a palminha fica mais, né? E tem uns irmãos que se sentem um pouco reprimidos. Eu falei, meu irmão, faz o seguinte, vai um dia da semana da Bola de Neve, solta tudo lá. Aí você vem, passa... Porque tem uns irmãos que gostam, tem problema. Eu acho que você, quando estiver louvando a Deus, adorando a Deus, a Bíblia fala que o culto ele tem que ter ordem, tem que ter o quê? Decência. Então, esses princípios, e tudo que a gente fizer aqui, deve seguir para a edificação. Eu não tenho problema nenhum com isso. A nossa igreja tem crescido, tem sido abençoada. A gente não está brigando aqui por palma, não estamos brigando aqui por dança. Graças a Deus, temos várias bandas de louvor que ensaiam, que tentam oferecer a Deus um louvor de qualidade. É isso que Deus olha, irmãos. Deus não olha a aparência, Deus olha o quê? O coração. Coração. Então, vamos lá. Vamos agora entender que esse culto na nova aliança
né? Vamos pegar Hebreus capítulo 10. Versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. O santo dos santos, lá no tabernáculo e no templo, era o quê? O lugar onde Deus estava o quê? Presente através da arca da aliança e através da nuvem que estava em cima lá. Só entrava naquele lugar o sumo sacerdote uma vez, o quê? Por ano. Quando Jesus Cristo veio, certo? E morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos fez para Deus sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus. E por causa do sacerdócio de Jesus, do sacrifício que Ele fez, único, irrepetível, definitivo, todos nós agora temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. Numa linguagem mais virtual, você está conectado com Deus. Está no Wi-Fi celestial. Certo? Você não sai da presença de Deus. Que essa é uma coisa também, né? Tem gente que acha que vamos embora, agora vamos saindo da tua presença, Senhor. Vamos para casa. Não, meu irmão, ninguém sai da presença, entra na presença. Como se fosse... Nós estamos conectados com Deus. Não existe mais isso. E aqui ele diz assim, olha, o que diz aí? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Grife essa palavra novo e vivo. Novo, no grego, significa que nunca existiu. Porque tem um novo, modelo velho, né? Você compra o Uno hoje, não é um modelo novo. Novo aí é criado. É inédito. Vivo, porque é pessoal. Quer dizer, é você que vai à presença de Deus, você, por causa de Cristo. É Cristo que lhe carrega para dentro da presença de Deus. Então, por isso que eu falo, gente, toma cuidado, porque nessas igrejas místicas hoje, o misticismo, o sincretismo religioso, né? O cara pegar o copo d'água e fazer uma oração e tomar. Isso não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Esse negócio de passar óleo na sua cabeça, certo? Não tem mais sentido. A obra de Deus é maravilhosa. A adoração a Deus é a coisa mais preciosa. Você vê Deus sendo adorado em templos suntuosos, com órgãos de tubo, mas você vê Deus sendo adorado lá, os tambores da África, aquelas comunidades paupérrimas, Deus sendo louvado e adorado, e a presença dele se manifesta onde há mais simplicidade, onde há mais quebrantamento e humildade do que nesses lugares suntuosos. Eu quero também mostrar para você que esse culto que é mediado por Jesus Cristo nos faz sacerdotes de Deus. Ele não deve ser profanado, mas oferecido com reverência e temor. Vamos lá, Hebreus 10, 28. Desculpa, 12, 28 e 29. Isso aqui é para a gente pensar um pouco, para a gente ter um pouco mais de reverência aqui na igreja. Tem uns irmãos que chegam atrasados, o culto está aqui, já acontecendo, e ele sai cumprimentando a fileira toda. Abraço, como é que vai, não sei o quê. Parece que ele está no piquenique. Certo? Não tem junta diaconal que dê jeito. A educação é um negócio que vem de berço mesmo. Se o cara não tiver, não vai ser pastor e diácono, não vai dar jeito. Mas você precisa ter o mínimo de reverência, o mínimo. Agora veja o que é que diz a palavra de Deus aí. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo, o quê? Consumidor. Essa expressão aqui, sirvamos a Deus, a palavra aí é a palavra liturgia. Servir a Deus, é culto. Sirvamos a Deus com reverência e santo o quê? Temor. Temor santo. Não é medo santo, é respeito. Respeito, irmãos. Tem uns irmãos que têm uma intimidade com Jesus, chama Jesus de meu cara, meu irmão, meu irmãozão. É uma intimidade forçada, viu? Tudo bem que é seu irmão mais velho, né? Mas se a gente tiver respeito por Jesus, Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Deus, nossa esperança. Então, a gente precisa tomar cuidado. Essa questão do culto coletivo, né, a gente teria que criar um ambiente cada vez melhor. Né? Um ambiente de reverência, de santo temor, de preparação. Quanto mais, irmãos, nós prepararmos espiritualmente para o culto, mais esse culto, ele terá um impacto e uma relevância espiritual. Certo? Quanto mais a gente se preparar espiritualmente, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente se santificar, mais o culto coletivo ele será impactante. Eu quero encerrar só lendo com vocês aí o texto, Marcos, capítulo 12. Qual é a essência do culto cristão, irmãos? Por que nós cultuamos a Deus? Por que nós adoramos a Deus? Por que nós louvamos a Deus? Hein? A resposta está aí. Marcos 12, a partir do versículo 29, respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a essência da adoração que cristã. Nós adoramos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E nós o amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. É um amor completo. Completo. Certo? E só o homem adora desse jeito. Os animais adoram pelo instinto. Mas nós adoramos porque sabemos quem é Deus e amamos a Deus. E porque nós o amamos, nós queremos fazer o quê? O melhor para Ele. Dar o melhor para Ele. Deu para entender? Então, culto não é show, culto não é espetáculo, culto é serviço espiritual que nós prestamos a Deus. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Não, veja bem, Satanás não é onipresente. Em que sentido? Como Deus? Não, porque se ele está na igreja, está na cabeça de várias pessoas. Sim, ele tem, mas ele tem um exército sob a guarda dele, né? Ele não é onipresente, mas ele tem um exército dele que ele age. Veja bem, vamos pensar aqui na parábola do semeador. Parábola do semeador. O solo são os corações e a semente é a palavra. Quando eu estou pregando aqui, eu estou lançando o quê? A semente nos corações de vocês. É isso ou não é? Na mente e no... Então, nesse momento, o diabo pode tirar essa semente. É Jesus que diz, né? Essa parábola do semeador acontece todo domingo, todo dia que tem culto. Às vezes você vem para o culto, a palavra penetra, você se emociona.
Quando é 2 dias depois, a palavra sumiu. A gente vem no culto, ouve o sermão. Às vezes a gente diz assim, porque a gente é muito espiritual, diz, rapaz, esse sermão seria bom para fulano. Né? Se fulano estivesse aqui para ouvir esse sermão. E agora, graças a Deus, tem o vídeo, tem uns que não vou levar, para dar para fulano, né? Mas pode ter certeza, pode ter certeza. Eu não tenho dúvida, irmãos, para o crente vir para a igreja é uma luta. Principalmente quem tem criança, né? Dá vontade de não vir, acordar cedo, dar banho. Já faz isso a semana toda, no domingo tem que ir para a igreja. E aí o diabo vem, você não é de fé, você merece descansar também. Outra coisa, a igreja tem muita gente, não precisa sei lá. Vai botando na sua cabeça. É uma luta, irmãos, uma luta. Mas a qualidade do culto aqui, nosso, depende da qualidade dos adoradores. Quanto mais a gente trabalhar a nossa vida espiritual, mais o culto vai ser uma bênção. Tá certo? Vamos encerrar orando? Convidar o presbítero Adail, que está nos visitando aqui. Aqui, Adail, vou fazer uma oração aqui. Você tem som nesse trem aqui, meu irmão? Que esse aqui, não, se tirar, não põe de novo. Pronto, meu irmão. Deus amado, Senhor de graça, de misericórdia e bondade, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque a Tua graça nos alcança com a edificação. Essas palavras, Senhor, explicadas e trazidas aos nossos corações, produzem em nós vida, vida que Te agrade, vida que Te sirva, glorificação ao Teu nome, adoração genuína, verdadeira, em verdade e espírito, como a Tua palavra recomenda. Abençoa o Teu servo que nos trouxe, multiplica-lhe, Senhor, a graça, o conhecimento da palavra, ó Deus, e o nosso coração seja terra fértil, que produza assento conforme a Tua graça e a Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos todas as bênçãos sobre nós, o perdão dos pecados, e Te pedimos, Senhor Deus, que multiplique o desejo de Te servir, que multiplique a atenção à Tua palavra, que multiplique em nosso coração, Senhor Deus, o temor que devemos a Ti, mas um temor com graça, um temor com gratidão, um temor, meu Senhor, que traga alegria perene ao nosso viver e que produza em nós, Senhor Deus, uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Louvamos e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.